Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VGIP11, o VGIP11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Este é um fundo que foi lançado em março de 2020. Ele é um fundo de base R$100. Ele é um fundo da gestora Valora. Ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que possui uma alta liquidez. Ele negocia em média 2.300.000 por dia. É um fundo para investidores em geral. Ele tem nota 4 de 5 lá no site. Ele faz parte do IFIX com quase 1%, 0,93%. E ele conta atualmente com mais de 11.700.000 cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado a um PVP de 0,95. Isso indica que ele está 5% mais barato do que ele vale. Ou seja, atualmente esse fundo tem um patrimônio de 1 bilhão e 68 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 15 milhões pelo fundo. Então a gente nota o seguinte, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está em 90 e o mercado está aceitando pagar 86,19. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 85 mil cotistas. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente ele está aí na faixa de R$ 86,00, mínima de 80 e máxima de 103,06. Ou seja, o fundo está sendo orbitando aí mais próximo das mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui uma linha dos R$100 para a gente ter uma noção o quanto o fundo está negociando. E aí fica entre aspas, como se fosse a dica que eu quero trazer para vocês. Esse fundo, quando foi lançado lá em março de 2020, ele foi lançado e começou a orbitar um pouco abaixo dos R$100 durante um período. Então ele orbitou ali 80, 90 reais, porque ele foi lançado justamente no momento que ocorreu a situação pandêmica. De lá para cá, esse fundo, somente em novembro de 2021, foi um momento que os fundos imobiliários caíram muito, que ele abriu uma pequena oportunidade de entrada, e agora, a partir do mês 6 do mês 7, que principalmente os fundos de papel tiveram uma queda aí, tanto nos seus rendimentos quanto nas suas cotações. Durante a boa parte do tempo, esse fundo estava sempre próximo ali ao seu VP, e durante um período esse fundo chegou a ser negociado até com ágio, a 110, 116 reais. Eu não gosto muito dessa ideia de, o melhor fundo para 2023, o melhor fundo, blá blá blá. Para mim isso tudo não passa de balela, de besteira. Contudo, o que acontece? Eu acredito, e aí isso não é exclusivamente para esse fundo aqui, tá? Mas eu acredito que esse fundo, assim como bons fundos de papel, vão se recuperar nos próximos meses. Então, esse fundo, para quem aproveitou essa queda e comprou esse fundo lá na faixa de 80 reais, agora 86 reais, em breve esse fundo vai voltar novamente a patamares aí de 90, 95, 100 ou até mais de 100 reais. Só que isso aqui para mim, a cotação dele para mim pouco me importa. Quando me posiciono em um ativo, principalmente fundos imobiliários, mas isso vale para tudo, tá? Eu tento comprar auferindo renda, dividendos. E aí uma coisa é fato. Esse fundo, quem comprar ele na faixa de 80 reais, 86 reais, vai ter um dividendo maior do que quem comprar ele a 100, 105 reais, que é o famoso yield on cost. Se você compra agora e esse fundo paga R$1, você vai receber um dividendo maior do que quem comprou lá na faixa de 100, 105 reais. Então, agora, na minha opinião, nesse momento em que o fundo está com essa ótima janela aqui de oportunidade, para mim não é, de novo, exclusivamente desse fundo. São fundos de papel que estão abaixo do seu VP, mas que eles antigamente orbitavam no VP ou acima do VP, para mim são excelentes opções para você estar se posicionando. Então, até o título do vídeo vai ser algo nesse sentido, né? Eu acho que esse fundo vai ter uma grande recuperação agora durante o ano de 2023. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta para nós aí, você conhece a gestora Valora? Você conhece esse ativo aqui? Você sabe quais ativos internos que esse fundo investe? Você tem cotas dele? Você é cotista? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino para ajudar. E se você gosta do nosso trabalho, quer nos apoiar, torne-se membro
a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acredito que seja um valor baratinho, um valor simbólico, mas que para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Por falar em preferência, ó, esse é um pedido aí do membro, ele falou o nome dele, eu esqueci, e ele mudou o nome, ó, Mente Revolucionária é o nome do canal dele. Ele falou assim, ó, bora, Mu, beleza? Tem como fazer aquela análise do Bresco, XPLG e do VGIP? Então, como ele é membro, eu atendi todos os 3 vídeos que ele pediu. Até porque todos eles já tinham um tempinho que eu não fazia aqui no canal. Então, você tornando membro, eu consigo atender seu pedido muito mais rápido. Nós estamos tentando tirar uma certificação. Com essa certificação CE, a gente se torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Muitas pessoas decidiram sair desse fundo, e aí por isso a queda dele, porque os últimos 3 rendimentos do fundo foram, entre aspas, baixos, tá? Na casa de 45 centavos. Contudo, quando você for investir em um ativo, olha o histórico desse fundo. Durante 2020, esse fundo fez entregas ali, ó, na faixa de 70, 80 centavos. Então, esse fundo, ele é indexado a IPCA na sua maior parte de seus ativos. E ele vai pagar conforme a inflação paga para o fundo. Então, em momentos que a inflação estava mais alta, ele chegou a pagar ali, ó, 1,20, 1,50, por vezes ali, ó, 1,70. E como agora teve o arrefecimento, a diminuição da inflação, ele diminuiu os seus rendimentos pagos. Tá? Mas eu acredito que em breve, aguarde e confie. Inclusive, eu estou ansioso para ver o anúncio dos dividendos agora, que ele vai fazer em janeiro, para pagar inclusive em janeiro. Eu acredito que ele já vai fazer um anúncio aí, talvez na faixa de 70 centavos, 80 centavos, e que depois ele deve retomar facilmente para esse patamar aí, ó, de 90 centavos, R$1, 1,20 aí. Ele já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre abril e maio de 2022. Aqui a gente vê as entregas do fundo, ó, então 1,28, 1,20, 1,40, 1,50, 1,70. E aí começou o arrefecimento da inflação, ó, 1,42, R$1. E as últimas 3 entregas anunciadas, 45 centavos. Dia 12 de dezembro, o fundo pagou no dia 19 de dezembro, ou seja, lá pelo dia 9, 10, 12, sei lá, mais ou menos, ele deve anunciar de novo os dividendos aí. Então, na época que ele anunciou os dividendos, a cotação estava em R$ 85,00, o que indicava um yield de 0,52. Esse fundo tem, nos últimos 12 meses, 15,72% de dividend yield acumulado, e isso só está, entre aspas, mais baixo porque ele teve 3 entregas muito ruins. Não fossem essas entregas, esse fundo estava orbitando ali 16, 17% de yield acumulado. Na minha opinião, mesmo esses 15%, por se tratar um fundo de médio risco ou high grade, na minha opinião, é um ótimo dividendo. Nesse slide a gente vê que números institucionais têm posição no fundo, o BCFF detém 2,42% das cotas do fundo, o BTCI, que é o fundo da BTG que virou, né? Ele pegou 2 fundos que ele possuía e criou um só. Ele é 1,14% das cotas do fundo, o SNFFI com 0,84%, o BPFF com 0,72%, o BARI com 0,68% e ainda inúmeros e inúmeros outros institucionais detêm posição aí nesse fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente. Nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos lá e monetizar o canal. Quer nos ajudar? Vai lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. O link desse canal vai estar no comentário fixado. E dá essa moral pra gente aí. Muito obrigado a todos vocês que atendem o pedido aí. Os nossos canais Amudicas, Amuinvest, Amufiagro, eles estão em outras plataformas. Então vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário. Desde já, muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e o gestor vem nos dizer o seguinte: a distribuição de rendimentos do fundo referente a novembro foi de 45 centavos, equivalente a uma rentabilidade de IPCA mais 10. Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulados foi de R$ 13,00. Ó. Então, poxa, um fundo de R$ 100,00 pagar R$ 13,00 em 12 meses, para mim é um valor bem interessante aí. Evolução do patrimônio líquido. Durante o mês de novembro, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa de 1,64. Isso se deve basicamente pelo ajuste de marcação ao mercado da carteira. Então, esses VPs do fundo teóricos aí, eles estão mais baixos do que eles realmente valem. Em relação à quantidade creditícia da carteira, todos os FIIs encontram-se adimplentes com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intenso, próximo de todos os ativos. Na opinião da gestora, a carteira está saudável. O fundo encerrou o mês de novembro com 85 mil cotistas e o volume médio de 2,6 milhões de negociações diárias aí. Continuando, ele fala que a partir de setembro passamos a incluir informação
da carteira com base na sua marcação a mercado. E apresentando também o yield médio ponderado da carteira como um todo. Essa informação é apresentada junto com a carteira de ativos lá na página 3. Eventos subsequentes. No mês de dezembro, o fundo fez aquisição de CRI no valor de 5,3 milhões. Aqui a gente vê a DRE do fundo. E na pressa, né, de gravar aqui para vocês, eu acabei esquecendo de trazer as taxas cobradas pela gestora. O fundo cobrou, teve como recebimentos aqui em novembro 6 milhões e 500. Desse valor, a maioria veio lá dos CRIs, 6 milhões e 500. Ele teve aqui uma marcação negativa dos seus CRIs de 307 mil. E ele recebeu de outros ativos 252 mil. E ele teve umas despesas totais aí de 1 milhão e 82 mil. Eu sempre atento quando o fundo traz o acumulado do ano para você não olhar apenas para o último mês. Por quê? As despesas do fundo se mantiveram, só que ele teve os resultados altamente afetados. Então, nesse mês aqui, você vai ver que as taxas foram altas, mas que no acumulado dos últimos 12 meses, elas estão dentro de um limite aceitável. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável de pagar de taxas é 15% aí para gestão, ó. Então, em novembro, as despesas foram 1,082, 1 milhão e 82 mil de despesas, vezes 100, dividido por 6 milhões 529. Ou seja, ó, 16,57%, bem caro, acima dos 15, né? Contudo, isso foi uma situação bem pontual. Vamos olhar nos últimos meses aqui, ó, nos últimos 12 meses, foi 16,876 vezes 100, dividido por 152,048. E aí a gente observa que aí no acumulado as despesas caem para 11%. Já fica bem mais, assim, palatável, né? Bem mais aceitável. Aqui a gente vê a carteira do fundo e um dos pontos que me atrai muito nesse fundo aqui e também nos fundos lá da Valora como um todo é a sua pulverização de ativos. Contudo, sempre se atente a isso aqui que eu quero tentar trazer para vocês. Ó. Por exemplo, tá? Tenda. Aí você vai, olha os outros demais ativos e vê se tem algum outro tenda, tá? O próximo ativo, ó, então Tenda representa 7,52% do portfólio. Próximo ativo, Tecnisa. Você vai observar que Tecnisa tem outras tranches aqui, ó. Então ele tem aqui, ó, 7% em Tecnisa, mais 4% em Tecnisa e mais 2% em Tecnisa. Ou seja, ó, 7, 11, que eu vou arredondar para 12, ele vai ter ali 14% em um único devedor. Isso aqui é um ponto de atenção e um ponto de risco que você tem que estar atento caso você opte por investir nesse ativo. Ó, vamos olhar mais ativos que ele tem duplicado aqui, ó. Ele tem, vamos lá, o Mabu, vê se tem mais algum Mabu, aparentemente aqui não, é porque vai ter mais páginas aqui para frente, tá? Gafisa, ele tem 2 Gafisas seguidos aqui, ó. Então, 3 e 3, então ele tem 6% em Gafisa. Então, quando você for analisar o portfólio de um fundo, tente observar isso aqui, ó, para você não ser induzido e achar que o fundo, porque assim, a sua maior exposição é 7%. Contudo, ele tem exposições dobradas, né? Por que eu fico falando sobre isso? Imagina que, por algum motivo, a Tecnisa passe por algum problema aí, por alguma dificuldade financeira. Ora, se ela chegar a ter dificuldade, isso vai impactar severamente as receitas do fundo aí, né, em 16%. Então, não é um... apesar de que a gente vê que Tecnisa, teoricamente, ó, tem uma ótima nota de rating, né? Mas ainda assim, é um ponto de atenção que tem que se observar quando você for se expor a determinado ativo, tá? Continuando a carteira, a gente vê as demais exposições do fundo, né? E aí a gente vê que esse é um fundo puro, né? Um puro sangue de CRI mesmo. A gente vê que o grosso dos seus aportes são tudo em IPCA, né? E aí aqui a gente vê a exposição total do fundo. Atualmente ele está com 99% indexado em IPCA, um percentual bem irrisório de quase 1% em GPM. E aí a carteira do fundo, a gente observa também o seguinte, agora ele está trazendo isso aqui, ó, isso aqui que ele falou que ele está trazendo, ó. Ele vai ter ali, ó, 51,9% indexado a IPCA apenas com variação positiva. Ele tem ali mais 11% IPCA com compensação e ele tem 36% apenas IPCA. Então você pode ver que nesse mês deu até, entre aspas, prejuízo à correção, né? Foi negativa. Por quê? Porque provavelmente tanto esse ativo aqui, esse percentual, quanto esse, não tinha proteção contra a deflação, né? Então, provavelmente isso pode ter impactado a carteira do fundo. Aqui a gente vê o nível de rating, né? O nível de se tem ou não esse rating. O que é esse rating, amor? É como se fosse o nível de risco, se tem uma classificação de risco. Então, 28% tem rating e 71% não tem rating, não tem classificação. Esse rating eu não ligo muito para isso aqui não, tá? Porque não é algo que me afeta muito isso não.
O LTV médio aí dos seus ativos, ele tem LTVs de diversas quantidades, né? Ele vai ter aqui, ó, sem garantia, 17% sem rating. Ele vai ter ali, ó, 15% com LTV acima de 80. E ele vai ter ali, ó, 15, 16, 26. Ele vai ter algo na faixa de 40, 50% com LTV um pouco mais aceitável, que é nessa faixa aqui, ó. O que é esse LTV, amor? É loan to value. Significa o quanto ele vai ter de garantia frente ao que ele emprestou. Então, vou pegar um exemplo aqui, esse aqui, ó. Vamos supor que tenha 60% de rating, de LTV, né? 60% de LTV. Significa que a cada R$60 de dívida, ele tem 100 de garantias. Então, significa assim, quanto menor esse LTV, melhor, né? Então, ele tem um percentual bem interessante aí do seu portfólio. O que eu estou procurando começar a fazer para vocês? Trazer as carteiras do fundo, como é que ela era antes, e fazer uns comparativos como que ela está atualmente. Então, a gente vê que mudou um pouquinho agora, nesse ano, a forma como ele apresenta o seu portfólio. Então, lá em 2021, a carteira do fundo tinha 69% setor residencial, 18% build-to-suit e 12% setor de shopping. Ou seja, era uma carteira com baixíssimo risco, pelo menos no segmento qual que ele estava se posicionando, né? A gente vê que a carteira foi cada vez tendo mais outros segmentos, ó. Então, ela passou a cair para 54% residencial, 16% build-to-suit, shopping, 21%, ele aumentou. Só que ele passou a ter escritórios, 4%, e pulverizados, mais 3%. E atualmente a carteira do fundo agora está com esses percentuais, ó, 49% residencial, 18% build-to-suit, ele tem 17% shopping, 2% escritórios, pulverizada quase 10%, logísticas 2,8% e infraestrutura não aparece aqui em percentuais, né, quase irrisório. E aí a gente vê que atualmente a carteira do fundo está 100% alocada, não está tendo dinheiro em caixa. E até então, né, a gente vê que sempre teve alocações na forma 476. Contudo, esses tipos de subscrição, elas foram meio que unificadas, né? Não vai ter mais história de 476 ou 400, vai ser uma só. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VGIP são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, canal Almo Dicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Vá também lá nas outras mídias, e canal Almo Dicas, Almo Invest, Almo Fiagro. Se inscreva nessas outras mídias, siga, procure mais informações lá. Ajude a gente a crescer também nessas outras plataformas. Muito, muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado e dão essa força pra gente. E nesse vídeo aqui, eu vou pedir novamente, deixa o like, comenta e compartilha. Isso é muito importante aí para ajudar no crescimento do canal. Por favor, comenta para nós aí se você tem esse ativo, se você gosta dele, se você acha que é um ativo bom, se você, entre aspas, né, mão alfaceiro, vendeu nessa queda, ou se você fez e aproveitou para comprar mais. Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se quiser nos ajudar a tirar a certificação ou nos fazer uma doação para a carteira pública do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram com o canal. Tá aí o Mente Revolucionária. Espero que os 3 vídeos tenham agregado, tenham ajudado, tenha sido satisfatório. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!